A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom te ver aqui mais uma vez para a nossa aula de número 31. E quero deixar aqui um lembrete, que é o seguinte: em toda a introdução das nossas aulas, você vê lá os endereços, seja de telefone, que é o mesmo do WhatsApp, do Telegram, do Messenger, como também o nosso e-mail. Se você tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, quiser dar alguma sugestão, nós estamos disponíveis nesse endereço. Não se acanhe, pode usar os meios que estão lá para entrar em contato comigo, tá ok? Então, vamos lá, a nossa aula de número 31. Vou colocar o nosso PowerPoint. Só aumentá-lo. Ok, escatologia bíblica, aula 31. Nós vamos continuar falando sobre a simbologia da besta do mar. Agora, nós vamos falar sobre o que Daniel diz no seu capítulo, no verso 8 e também no do 20 a 25 do mesmo capítulo. Ali Daniel, ele fala sobre um chifre pequeno. E o que seria esse chifre pequeno que surge desse animal tão terrível, da qual Daniel mesmo expõe essa situação? Daniel 7, verso 8. Estando eu a considerar os chifres, quer dizer, os 10, que nós estudamos na aula passada, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Então, entre os 10 surgiu um chifre pequeno. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Repetindo o 8. E estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então, esses 3 primeiros chifres que foram arrancados, que nós estudamos na aula passada, que foi a questão dos 3 reinos que deixaram de existir, eles só foram arrancados após o aparecimento do chifre pequeno. Ok? E eis que nesse chifre, no pequeno chifre, havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Continuando aí no capítulo 7, nós vamos lá para o verso 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3. Então, veja que existe uma ordem aqui cronológica. Os 10 reinos, ou 10 chifres. Depois surgiu esse pequeno chifre. Depois do surgimento desse pequeno chifre, caíram 3 chifres. Então, começou-se com 10 reinos, surgiu esse pequeno chifre. Esse pequeno chifre destruiu 3 reinos, né? E aqui Daniel continua a sua explicação sobre ele. E isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. Então, veja bem, esse chifre pequeno, ele dominava os 10 chifres. Ele fez cair 3. Então, ficaram 7, a qual ele dominava. É o que diz o verso 20. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços.
E quando aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Esse outro que se levantará é justamente o pequeno chifre, ou o chifre pequeno. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Bem, então é o seguinte, esse chifre pequeno, não é? Nós temos 8 pontos para identificá-lo. Tá? Lembrando o seguinte, fala, mas como assim? Então ele já está no nosso meio, ele já reina? Sim. Ele ainda não tem o poder em suas mãos. Ele ainda não tem os reinos da terra na sua mão. Ele ainda não está identificado como um homem, da qual irá convencer os principais da terra o adorarem e entrarem na política dele. Mas se nós voltarmos para a palavra de Deus, na época do apóstolo Paulo, ele disse que esse poder já reina no nosso meio. Então, às vezes, nós temos que entender a escatologia no seguinte: quando você estuda a escatologia, as profecias bíblicas, você vê que muitas coisas têm que acontecer antes para que isso desenrole no fato principal, que é justamente o que nós estamos estudando, que é a questão da grande tribulação, da escatologia bíblica, do acontecimento das últimas coisas. Mas para que isso aconteça, muitas coisas antes já têm que vir sendo preparadas, o terreno tem que se vindo preparado para que, quando isso acontecer, as coisas já estejam em seu devido local para que aconteça. É por isso que Paulo fala que ele já está no nosso meio, que ele já reina no nosso meio. Não é na questão aqui de nós identificarmos quem é, nós já estamos vivendo esses fatos que são descritos. Mas que, para que isso aconteça, fatos anteriores têm que ser desenrolados e acontecidos. E esses fatos anteriores, que têm que ser desenrolados, têm que ser estruturados, infelizmente, depende do poder do mal. E o poder do mal já reina em nosso meio. Ele já reina em nosso meio não fisicamente, mas espiritualmente, preparando para que isso venha acontecer na grande tribulação. Ok? É isso que Daniel quer dizer. Por isso que há questões no capítulo 7 de Daniel que já foram realizadas, questões proféticas que já aconteceram e questões proféticas que ainda irão acontecer. Então, quais são esses 8 pontos? Nós listamos aqui. Primeiro, ele surge do quarto animal. Daniel 7, 8 e 24, nós já lemos. Então, esse chifre pequeno, ele nasce no quarto animal da visão de Daniel. Segundo ponto, ele apareceu dos outros 10 chifres. Também está aí a descrição em Daniel 7, 8 e 24. Terceiro, ele era pequeno e depois veio se a tornar robusto. Então, veja bem, aqui existe a questão escatológica. Ele era pequeno, quer dizer, as coisas estão acontecendo e ele se torna robusto. Onde que ele se torna robusto? Ele vai se tornar robusto quando a grande tribulação iniciar. É o momento em que, nós vamos ver mais na frente, que é um dos pontos em que ele muda tempos, ele muda lei, ele convence os reis da terra. Ok?
Então, esse robusto ainda está para acontecer. Diante desse chifre, caíram outros 3 chifres. Nós já estudamos isso, né? Os 3 reinos que foram destruídos, foram extintos. Ele tem olhos, bocas e fala blasfêmias ao Altíssimo. Pequeno chifre. Ele haverá de destruir os santos do Altíssimo. Então, ele fará guerra aos santos do Altíssimo. Ok? A 7ª, ele tem poder para mudar os tempos e lei. É onde ele se torna robusto, que nós comentamos aí no 3º fato. E, por último, foi-lhe concedido poder por 3 anos e meio. É o que Daniel fala. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Agora, eu queria parar um pouquinho e nós vamos voltar para Apocalipse, capítulo 13. E nós vamos ler sobre a besta que subiu do mar. Capítulo 13. Veja como, em épocas diferentes, em tempos diferentes, o Senhor continua falando a nós. Ele falou no Antigo Testamento, através das visões de Daniel. Agora, no Novo Testamento, ele fala através da visão de João. E vejam como que se encaixam as coisas. Por isso, a palavra de Deus é perfeita. Ela é inerrante aos nossos olhos. Mesmo que quisermos combater a palavra de Deus, ela é inerrante. Ela não erra. O que está escrito vai se cumprir. Apocalipse 13. Olha a semelhança do capítulo 7 de Daniel. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diamantes, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a boca de leão. Então, esse 4º animal de Daniel, ele tem, né, a soma do reino que representa o leopardo, do reino que representa o urso e do reino que representa o leão. Então, nós estudamos o Império Babilônico, nós estudamos o Império Medo-Persa e estudamos o Império Grego. E nós vemos que esse 4º animal, essa besta, ela tem características desses 3 animais. E o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, ele atua sobre o poder de Satanás. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, nós vemos aquilo que nós dissemos. É um pequeno pedaço que já foi cumprido. O que foi cumprido? O Império Romano político, ele não existe mais. É uma grande ferida. Foi uma chaga mortal. O quê? O declínio do Império Romano. Mas só que essa chaga mortal, ela foi curada e se reviveu. E revive através da besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-lhe poder para agir por 42 meses. Veja como é igual a Daniel. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Se nós vermos isso escatologicamente, dá 42 meses. Que escatologicamente dá 3 anos e meio, que é a última metade da grande tribulação. A primeira metade da grande tribulação é para que a besta do mar se consolide
para que ela tenha a sua ação maligna e poderosa em poder mudar tempos, leis, poder destruir os santos, no final da grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. Então será um domínio mundial. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Viram a semelhança entre Apocalipse 13 e Daniel 7? Então, nós fizemos um pequeno quadro comparativo. Primeiro, o chifre pequeno é o anticristo. Ele é o comando central. Veja bem, ele domina 10 povos, abate 3, continua o seu poder, e ele domina politicamente e religiosamente o mundo, porque nós acabamos de ler aqui, e no verso 7 de Apocalipse 13, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Então, é um domínio. Então, o que acontece? Esse pequeno chifre é o centro de comando da besta do mar. Ele a controla com a sua boca e seus olhos. E dele saem as ações da besta do mar. Então, esse pequeno chifre é o anticristo, que domina esse animal, o quarto animal que Daniel descreve. É ele que dita as ordens, é ele que dá os comandos. Ele se chama anticristo, é o chifre pequeno. O quadro comparativo entre Apocalipse 13 e Daniel 7. Nós já lemos os 2 textos, então nós já estamos inteirados desses textos. Então é o seguinte, a besta do mar é a soma dos 3 primeiros animais de Daniel 7. Apocalipse, ele confirma essa palavra de Daniel 7. E a besta que vi, olha Apocalipse 13, 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, um reino. E os seus pés como de urso, outro reino. E a sua boca como de leão, outro reino. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, ele pega o leopardo, que significa rapidez. Ele pega o urso, que tem o significado de extensão. Ele pega o leão, que tem o sentido de domínio. Então, nós vemos o leopardo, o urso e o leão. Nós estudamos isso em aulas anteriores. Se você tem dúvida, vai lá e busca o nosso estudo, que está lá, os 4 animais. A parte 1, a parte 2 e a parte 3. Para melhor você compreender, se caso isso ainda esteja lhe trazendo alguma confusão. Ok? Segundo, tem 10 chifres. Nós vemos isso em Daniel 7 e Apocalipse 13. Outro, ele tem grande poder político e religioso sobre a terra. Nós lemos isso, Daniel 7, lemos isso, Apocalipse 13. Sua boca profere blasfêmias contra Deus. Daniel fala sobre isso, João fala sobre isso. Faz guerra aos santos. Daniel e Apocalipse dizem a mesma coisa. A sua atuação. Apocalipse fala
de 42 meses. Daniel diz um tempo e tempos e metade de um tempo. Nós verificando isso tudo, significa 3 anos e meio, que será a sua atuação mais forte. Aqui eu quero reforçar. Os primeiros 3 anos e meio do anticristo será para consolidar o seu reinado, mostrar o seu poderio. Os últimos 3 anos e meio será a eficácia da sua ação maligna sobre, como diz Apocalipse, sobre tribos, línguas e nações. É o verso 7. Então, ele vai dominar a terra. Ok? Terminamos aqui a questão do pequeno chifre, identificado como o anticristo. Esteja na próxima aula. Nós vamos, na aula 32, nós vamos tratar agora sobre a besta que subiu da terra. Ok? Então, Deus te abençoe. Deus esteja iluminando os seus estudos, esteja te dando esclarecimento através da sua palavra. Fique com Deus e na próxima aula nos encontraremos. Tchau, tchau.